Bom dia, igreja! Bom dia! Pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Vitor, sirvo no Ministério Universitário e estou aqui hoje, não para fazer pregação, embora eu estou de calça hoje, né? Vim especial hoje, mas é para apresentar o nosso pregador de hoje. Então, Joãozinho vai pregar hoje para a gente. E queria dizer assim, gente, o João tem um pouco mais de um ano de batizado, o João tem 1 ano e 2 meses exatamente, ainda é novo na fé dele, mas a gente tem visto ao longo desse 1 ano, desse primeiro ano de caminhada cristã dele, como ele tem crescido espiritualmente, como ele tem sido exemplo na vida dele, como ele tem sido exemplo para nós. Todos nós aqui que estamos diariamente aqui na igreja, nós vemos o exemplo da vida do João. Então, assim, o que ele vai pregar hoje é o que ele já tem feito ao longo desse 1 ano dele. Embora ser novo, tem muito a ensinar a gente. Então, eu queria que a gente pudesse ouvir ele hoje, a pregação que ele preparou, e que tudo isso seja para a honra e para a glória de Deus. Amém! Antes, quero poder fazer uma oração, então, antes dele começar. Então, convido toda a igreja a fechar os olhos, para a gente poder orar juntos. Pai amado, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse dia de celebração, de confraternização. Obrigado, Senhor, porque é um dia especial. E o João vai pregar nesse dia especial, Deus. Que o Senhor possa conduzir ele em toda a fala, que o Teu Santo Espírito, que já está atuando nele, possa atuar hoje para falar conosco, para a gente poder aprender mais a Tua Palavra, Deus, e que essa caminhada da vida dele, ele continue louvando e adorando ao Senhor todos os dias, Pai. Que a vida dele seja esse exemplo para as outras pessoas, para nós dessa comunidade, outras pessoas de fora, meu Pai. E que essa mensagem possa alcançar muitos corações hoje, Pai. Tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que vão ver essa mensagem online, Pai, pelo YouTube. Que o Senhor esteja trabalhando no coração deles através do João. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, eu te agradeço por tudo isso. Amém e amém. Amém. Alô, teste. Bom dia, igreja! Bom dia! Obrigado, Vitor. Obrigado, Lê, também pelo espaço. Bom dia, eu sou o João, faço parte do Ministério de Louvor aqui da Igreja de Cristo de Ribeirão Preto. Também faço parte do Ministério Universitário. Devo continuar aí mais alguns anos com eles, aí na USP. Amém? E eu, particularmente, estou muito feliz no dia de hoje. Muito feliz. Porque hoje é dia de festa na igreja, né? Vamos ter um almoço daqui a pouco. Eu, particularmente, gosto muito desse almoço. Eu sei que alguns queriam uma coisa diferente, uma carne, mas o frango em pé é o meu prato preferido. E é, de fato, um período de mais, de mais leveza, de mais festa. Hoje a gente vai ter o almoço. Daqui a 2 semanas e meia, a gente tem Natal, Ano Novo. Então a gente já começa aos pouquinhos pensar o próximo ano, também fazer um pouco da retrospectiva do que a gente já percorreu ao longo de 2023, né? Então vem naturalmente as expectativas, as metas, os objetivos do próximo ano e também a gente vê o que não deu tão certo esse ano, né? Então, diante de tantos objetivos, de tantas metas, às vezes a gente se frustra porque a gente não conseguiu cumprir, mas ainda assim mantém isso para o ano seguinte. Então é isso. Quero trazer essa palavra um pouco mais reflexiva. E essa reflexão não cabe apenas a nós aqui hoje, mas também o povo de Deus, lá atrás, lá no Antigo Testamento, eles também iniciaram um período novo, de expectativas novas, de metas, né, de uma nova realidade, que envolve uma aliança nova. Então esse é o tema hoje da aula que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma aliança nova para um novo ano. Então nós temos
certa forma, uma aliança com os nossos planos, com os nossos objetivos. Então, quando a gente pensa no ano seguinte, a gente também pensa na aliança com Deus, de como está o nosso tempo com Deus, de como está o nosso relacionamento com Deus, o que a gente gostaria de melhorar, a gente não conseguiu, o que a gente de fato conseguiu dar passos. Então, esse é o tema também um pouco da aliança. E o texto que a gente vai usar vai ser Êxodo 32. Vai ser o texto base. Eu vou compartilhar aqui o texto para a gente, né? Só uma coisa, antes de começar a pregação, eu gostaria só de anunciar que nós temos visitantes aqui, né? Então a gente tem o seu Isildo de Salvador, certo? Então, se eu deixo ficar de pé, seja bem-vindo. E antes de começar a aulinha aqui, eu gostaria de fazer uma oração para a gente. Amém? Amém. Vamos lá. Caro Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, quero expressar aqui nesse momento diante de Ti, de toda a igreja, a gratidão que eu tenho dessa família, a gratidão que eu tenho de hoje ter sido selado pelo Espírito Santo, sendo uma nova criatura. Então, que essa graça que se derramou sobre mim, essa misericórdia que me alcançou e alcançou a tantas pessoas aqui, continue se dissipando por tantos lugares e a tantos corações. Que eu possa hoje, nesse momento, ser um pouco do instrumento do Senhor na vida de mais corações que precisam conhecer um pouco mais de Jesus. Então, quero pedir para que o Senhor me dê sabedoria e discernimento nesse momento, para ser usado pelo Teu Espírito Santo, ser usado pela Tua mão poderosa, para que, de alguma forma, de algum jeito, eu consiga ser útil a muitos corações aqui. Obrigado por tudo, obrigado pela Tua igreja, obrigado por Cristo Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, e é em nome dEle, do nosso Senhor, que eu oro, suplico e agradeço. Amém. Amém. Então, antes de já partir para a Escritura, eu gostaria de contextualizar o cenário em que nós nos encontramos. A gente vai lá para Êxodo 32, amém? Amém. Vamos lá então. Então o contexto dessa passagem envolve a saída do povo hebreu lá da escravidão do Egito. Então eles passaram séculos sendo escravizados e Moisés lidera essa saída do Egito, em que eles são encaminhados para a terra prometida. Só que tem um meio termo aqui, tem um caminho. Nesse caminho aqui aconteceu muita coisa, né? Então, num dado momento, Moisés ele vai subir no Monte Sinai, que fica no deserto do Sinai, onde ocorreu a passagem, para falar com Deus. Ali, Deus se revela a Moisés, em que ele já formaliza as leis para que ele passasse para o seu povo. E o povo hebreu fica no pé do monte, esperando. Porém, essa espera foi um pouco longa na concepção deles, e eles reagiram a isso. Então é com base nessa reação que a gente vai iniciar aqui a nossa aulinha, amém? Amém. Então, o que eu quero passar hoje aqui para vocês, eu gostaria de trabalhar alguns tópicos que dessa passagem a gente consegue extrair, e que eu acho que pode ser muito útil para a gente pensar o próximo ano, o ano de 2024, também refletir sobre o ano que a gente teve agora em 2023. Amém? Amém. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar, vamos fazer a leitura do texto. Eu vou trabalhar a leitura com vocês aqui na projeção. Vocês podem acompanhar também na Bíblia de vocês. Alô, teste. Vamos lá então. Vamos passar primeiro pela passagem, pela escritura. Eu vou ler aqui com vocês. Sei que está quente, sei que está batendo na fome, mas vamos manter a concentração na passagem. Vamos lá. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram:
Eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixa-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los dos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções, de festas. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fizesse esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu os joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os israelitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor:
a Moisés: riscarei do livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Amém? Estão comigo aqui? Então, dentre os pontos que eu quero trazer aqui, o primeiro vai ser a confiança em Deus, que já é um ponto em que, logo no começo da passagem, a gente já se depara que faltou um pouco a esse povo hebreu, né? Então, o povo, nesse contexto que eu trouxe para vocês, esse povo teve uma experiência gloriosa com Deus. Eles foram libertos por séculos de escravidão. Eles estavam fazendo, depois da saída do Egito, uma nova aliança. Então teve cânticos, louvores, tinha uma euforia no momento de firmar essa aliança. Só que eles se esqueceram do Deus verdadeiro. Eles deixaram de confiar em Deus muito rápido. Então eles tiveram um rápido esquecimento e trocaram muito facilmente o Deus verdadeiro. Então eles passaram por muitas experiências em que Deus se revelou a eles. Então teve a abertura do Mar Vermelho, teve o maná caindo do céu, teve a coluna de fogo e de nuvem que acompanharam eles. Só que diante de tanta glória que eles se depararam nessa travessia, na primeira oportunidade que eles abandonaram Deus, eles esqueceram. Depois de terem sido agraciados de modo tão glorioso. O início foi de muita euforia, mas o esquecimento foi rápido. Eu trouxe um comentário do reformador João Calvino, que é um trecho de um comentário dessa passagem, em que ele questiona: a solicitude paterna de Deus não era copiosamente evidente a cada dia no maná? Ele não estava muito próximo deles de inúmeras formas? Mas não foi suficiente. O coração endurecido buscou outros deuses na primeira oportunidade. Então aqui a gente já vê que o povo hebreu já quebra a lei de Moisés. Eles criaram um ídolo e o adoraram. Quando a gente vai em Salmo 106, o salmista ele faz uma referência a esse acontecimento de Êxodo 32, que diz o seguinte: em Horebe aqui faz referência ao Monte Sinai. Horebe é o monte de Deus. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Olha que curioso o termo que o salmista usa para caracterizar o boi que aquele povo adorou. Quando a gente vai caracterizar alguém, a gente usa adjetivos que retratam aquela pessoa, aquela coisa, aquela experiência, né? Então tem o Leandro que lidera a igreja. Então tem a Gi, que está no louvor. E aqui o boi, o máximo do boi é o boi que come capim. O capim não está nem na nossa salada. Para que serve o capim? A gente pisa. Então o alimento desse boi, que nós não damos nenhum valor, esse boi eles adoraram. E aqui eu já queria trazer uma primeira aplicação. Quando a gente vê essa situação do povo hebreu, a gente já fica meio, nossa, o que eles fizeram, meu Deus do céu. Mas se a gente for olhar para a nossa vida hoje, tem alguma diferença em relação a esse povo no nosso dia a dia? Existe tanta diferença assim entre as nossas atitudes e o ato bizonho dos hebreus de abandonarem Deus diante de uma nova aliança, de novas expectativas, de novas metas, para depositarem confiança em outras coisas? Existe mesmo? Sempre que a gente deixa de confiar em Deus para depositar a nossa confiança em qualquer outra coisa, nós estamos sendo tão insensatos quanto esse povo hebreu, que adorou um boi que come capim. Qual que é o seu boi que come capim? Não? Pode ser que hoje a gente não adore um bezerro. Um bezerro, um boi. Não tem um boi lá na nossa casa, né?
Mas o que é que tem no nosso coração? Que nós achamos que nessas coisas a gente pode encontrar confiança, esperança. Pode ser os prazeres, as riquezas da vida, as boas notas na faculdade, que se não tiver boa nota, eu perco a minha noção, que minha vida espiritual vai lá para baixo. O emprego que o colega da faculdade tem, mas eu não tenho. O relacionamento romântico, que eu quero tanto ter, mas se eu não tiver, nossa, eu nunca vou ser feliz se não tiver aquele relacionamento. Tá todo mundo namorando, menos eu. Pô, diploma acadêmico, a aprovação do cônjuge para você ter casado. Não sei se você passa por isso. Às vezes você busca a aprovação. O seu boi come capim é a aprovação do seu cônjuge. Então você se sufoca lá, não fala nada, mas você se submete de maneira tão profunda, peca contra Deus, mas não desagrada o seu cônjuge. Fica quietinho. Pode ser que a sua confiança esteja num belo de um vídeo pornográfico. Você fecha a porta do seu quarto, num secreto, vai lá ver. Você está ansioso, você está nervoso pro seu dia a dia, mas você fecha a porta e está lá a sua confiança. Aí vem aqui na igreja, óbvio, fala mal da pornografia, né? Enfim. Né? É ali, são nessas coisas que nós alimentamos a nossa confiança de verdade. Não é em Deus, são nessas coisas. Então muitas vezes a gente consegue mapear os ídolos do nosso coração. A gente consegue encontrar de maneira muito mais profunda e séria onde a gente tem depositado a nossa confiança. Aí aqui eu trouxe até fala assim, ó, no dia que, aí ensina aqui seu ídolo, aí então eu vou ser feliz. Enfim, pode pegar essas coisas que eu falei, alguns exemplos, né? Ou mapeia o seu coração. No dia que, aí então vai vir aquela felicidade. Grandes bois que comem capim. O nosso tem um pouquinho mais de grife, né? Não é só uma imagem. É um diploma, né? Tem muita coisa, né? Aqui o povo durou 40 dias para pecar contra Deus. Pode ser que a gente nem dure os 40. Às vezes em 5 a gente já foge de Deus rapidinho, né? Então acho que vale refletir para esse primeiro ponto. As nossas metas para o próximo ano, elas envolvem cultuar ainda mais os nossos ídolos. Os nossos sonhos estão conectados com aquilo em que nós depositamos nossa confiança? Ou de fato essa área de confiar em Deus tem estado de fato em prioridade para o próximo ano? E aí, para encorajar, eu trouxe esses salmos aqui, que muito provavelmente foi composto pelo rei Davi, que diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então que em 2024 a gente possa confiar mais, entregar mais no nosso caminho, a gente possa se deleitar mais no Senhor. Então a sua fé, o seu relacionamento, as questões difíceis que você encontra no seu trabalho, que desafiam de fato você todos os dias, a sua saúde ou a saúde da sua família, os pecados que você sabe que você comete de maneira deliberada, você sabe que é pecado e vai lá e faz, só não caiu um raio ainda, mas você acha que Deus não se preocupa com isso, ou traumas, medos e dificuldades. Então que a gente possa confiar no Senhor com essa passagem aqui, que essa passagem nos encoraje a depositar confiança de fato em quem se deve depositar confiança. Amém? Amém. Estão comigo? Sim. Tem um detalhe importante nessa passagem que eu também gostaria de abordar no próximo tópico, que envolve conhecimento de Deus. E aqui a gente vai se manter um pouco ainda no começo da passagem, que só com o começo a gente também já pode trabalhar esse ponto. Aqui eu dei o contexto para vocês. Então, mais uma vez, Deus se revelou, Deus se manifestou àquele povo hebreu durante todo o contexto, até o momento do bezerro de ouro. Então, de certa forma, pode soar um pouco estranho o fato
daquele povo ter desfrutado da presença de Deus e de modo muito rápido já ter fugido da presença dele e ter que buscar outros deuses. Então acho que vale entender um pouco que deuses são esses aos quais eles recorreram. E para nos ajudar, eu trouxe o recurso do texto original. Talvez pode nos dar um norte melhor. Então aqui, essa palavra deuses, ela é mencionada no primeiro versículo dessa passagem e também no quarto. Deuses, nesses dois versículos, quando a gente for ver o original, ele faz referência a Elohim. Elohim é uma tradução para muitos já conhecida, mas ele pode significar deuses no plural, e aí de fato fazer referência aos deuses pagãos, quanto ao Deus único, ao Deus verdadeiro, Deus bíblico, o singular. E quando a gente vai para o versículo 5, a gente vê aqui a tomada de decisão de Arão. Né? Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Quando a gente vê essa palavra Senhor aqui, lá no original, faz referência a Lei Yahvé, que é de fato o Deus Yahvé. Então, com base nesses recursos, alguns estudiosos concordam na linha de que, na verdade, Arão e não construiu um bezerro representando os deuses pagãos, mas sim eles quiseram representar o Deus único, o próprio Deus, por meio de uma imagem, né? Então, o próprio Deus Yahvé, o Deus de Israel, por meio de uma imagem. Isso continua sendo um pecado seríssimo, que envolve a quebra da segunda lei, do segundo mandamento da lei de Moisés. Né? Então, aqui, olha que curioso. Eles tentaram, com o protagonismo de Arão, representar Deus por uma imagem, moldar Deus conforme as suas próprias convicções. Por quê? Porque eles usaram a imagem do boi, né? Eles passaram séculos lá no Egito, e muitas vezes a forma de se representar deuses lá no Egito era por meio da imagem do boi, então eles provavelmente estavam com essa cultura intrínseca. Então, pelas suas próprias convicções, eles tentaram representar esse Deus único que se revelou a eles. Então, aqui, Arão modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma. Tem um problema aqui. Nós não podemos moldar Deus às nossas concepções. Nós não podemos. Não podemos representar Deus por meio das nossas vontades e limitações. E muitas vezes é isso que a gente busca fazer no dia a dia mesmo. A gente adora um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que reflita as nossas vontades e as nossas paixões. Nós fazemos um Deus aos nossos próprios moldes. Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje? Às vezes a gente quer participar da igreja, gosta muito dos irmãos aqui, um clima maravilhoso, todo mundo é muito acolhedor, mas ao mesmo tempo a gente quer desfrutar de paixões que o mundo oferece. A gente quer ser perdoado, a gente não se arrepende verdadeiramente. A gente sente o remorso, que é só a tristeza por consequência do pecado. Você peca, fica triste, ó, o que eu fiz, tal. No dia seguinte é a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem uma mudança real, isso aí não existe. A gente, nesse trabalho de moldar Deus às nossas vontades, a gente também seleciona partes da Bíblia que a gente concorda. E tem essa parte da Bíblia que a gente não concorda, né? Ama dizer que Deus é amor, mas resiste quando lê nas Escrituras que Deus não aprova certas práticas. Na hora de falar dos papéis de gênero na igreja, não concorda. A gente muda a personalidade de Deus para a gente poder ser aceito na cultura. Porque a mentalidade do trabalho, a mentalidade da faculdade é muito mais atrativa. É segunda a sexta lá, né? Tem que ser aceito, né?
aqui já a gente vai almoçar. É comum, né, os cristãos darem graças à comida. Então, provavelmente vai ser uma rodinha ao redor da mesa aqui, né? Todo mundo abraçado, orando, né? Você ora no seu trabalho, antes de comer, quando você está com seus amigos do trabalho? Quando está com os amigos da faculdade no bandejão, você também ora? Ou você tem medo de parecer estranho, careta, não quer chocar? Você ora quando tem cristão na mesa, né? Não tem reprovação, né? Então a gente quer ter um Deus que faça as nossas vontades, que é paz e amor, que não confronta, que não aponta o pecado. É um hipster dos anos 70, com a música do Sidney Magal atrás, assim. Então, nesse ano de 2023, você modelou Deus para ser aceito socialmente nos ambientes que você participa? O que você pensa em relação ao próximo ano? Você quer continuar dessa forma? Quando criamos um Deus à nossa vontade, a gente cria um Deus que pode cumprir também. Amém? Amém. Estão comigo? Então aqui tem Deus se definindo para Moisés, quando Moisés pede para... o que eu vou dizer para o faraó? Quem é esse Deus aí? Eu sou o que sou. Então Deus é o que é, Ele é o grande eu sou. Queira você ou não. Amém. Queira você ou não. Amém? Estão comigo? Amém. Então é isso. Confiança em Deus. O conhecimento de fato de Deus. Como foi esses 2 pontos esse ano? Como você pensa para o ano seguinte? E um outro ponto crucial dessa passagem que eu gostaria de trabalhar com vocês é a seriedade que Deus dá para o pecado logo em seguida que o povo adora o bezerro. Seriedade com o pecado. Vamos ver como Deus reage a toda essa situação. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então, Deus é justo. E diante do pecado não há impunidade. Deus não pode deixar o pecado impune, dado que Ele é justo. Primeira coisa, como Deus reage ao pecado. A seriedade que Ele leva em relação ao pecado, as ofensas que nós fazemos com Ele. Então, um Deus que é puro, que é único, que é justo, que é santo, Ele não pode deixar o pecado impune. E aí Moisés vai interceder pelo povo. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Então Moisés, aqui em um ato de humildade e dependência, ele intercede por Israel. E ele também usa a própria aliança de Deus com o seu povo para interceder por Israel. E Deus, nesse contexto, Ele vai se compadecer. Então o Senhor teve compaixão e não destruiu o seu povo como tinha dito que ia fazer. Logo em seguida, quando Moisés desce do monte Sinai e vê o bezerro, ele joga as tábuas no chão. Aqui é o símbolo de que a aliança com Deus ela foi de fato quebrada. Então não é um ato de porque Moisés teve falta de domínio próprio. Não, aqui foi um símbolo. A aliança com Deus acabou de ser quebrada. E aqui a gente vai começar a lidar com as consequências do pecado. Compreender o tamanho da ofensa que é a Deus quando pecamos. Porque o pecado de fato ele não é qualquer coisa. E aqui a gente vai para uma escritura um pouco mais difícil de ler dessa passagem. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é para que o Senhor junte-se a mim? Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento, de terra em terra, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Então aqui é uma passagem de fato mais difícil de ler, né? Nossa, mas Deus é esse que manda matar? Moisés pediu
Moisés intercedeu, e diante disso, 3 mil morreram. Na verdade, essa é a consequência do pecado. Lá em Romanos 6, Paulo vai nos ajudar a entender isso, dizendo que o salário do pecado é a morte. Diante de um Deus que é justo, que é puro, que é santo, é morte, é separação completa de Deus. Eu trouxe um comentário do Tim Chester, que nos ajuda mais ainda a entender esse trecho, em que ele diz o seguinte: a santidade é importante. Moisés deseja que o povo reconheça a profundidade de seu pecado. Por isso ele e os levitas matam 3 mil pessoas. O povo está descontrolado e precisa ser detido. Essa é uma passagem difícil de ler. Parece extremamente brutal. A narrativa revela a seriedade mortal do pecado. A tentação apresenta o pecado como algo atraente e inofensivo. Na realidade, porém, o pecado se parece com 3 mil cadáveres em decomposição. A morte é o pecado tornado visível. Então, meus irmãos, o pecado ele é extremamente sério, ele mata, ele separa de Deus. Então, já tentando trazer alguma aplicação para a nossa vida, qual foi o pecado nesse ano que a gente não teve seriedade? Que faltou mais? O pecado que causa isso aqui, morte, que é isso que você, que eu, que nós merecíamos? O que é que você não teve seriedade? É orgulho? É fofoca? É fornicação? É cobiça? É masturbação? Pornografia? Desejos sexuais ilícitos lá no fundo do coração, mas tem vergonha de pôr para fora? Mentira? Adultério? Você fuma ou se embriaga no secreto? Você se aproveita sexualmente de corpos por aí? Depois se tranquiliza, dizendo que depois Deus vai perdoar? Te faltou temor esse ano? Temor e tremor. Crês que Deus é um só? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Você crê, não crê? E treme. Que em 2024, então, a gente possa olhar com mais seriedade para o nosso pecado. Que a gente possa olhar as zonas profundas do nosso coração. Se tiver pecado, até mesmo aquele que a gente não identificou, aquele que está oculto, que acontece, vamos orar por isso. Davi fez isso. Você consegue ser pecado? Aqui em Salmos, Davi diz o seguinte: quem pode ver os seus próprios erros, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Então, diante de pecados que nós sabemos que nós cometemos de maneira deliberada, e até mesmo pecados que nós não identificamos no nosso coração, vamos levar isso em oração, vamos levar isso em dependência, vamos levar isso em humildade para Deus, pedir para um novo ano, para uma nova aliança que vai se iniciar, para que a gente possa, de fato, ter mudanças reais. Amém? Amém. Então, gente, diante de tantas reflexões aqui que, em algum grau, confrontam o nosso coração, tem coisa boa também, que é a esperança. Que é a esperança. E é sobre ela que a gente vai tratar aqui nesse último tópico. Amém? Amém. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me teu livro que escreveste. Então, o Senhor respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los,
eu os punirei pelos pecados deles. O Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse bezerro. A primeira coisa que eu gostaria já de chamar a atenção: Moisés mais uma vez intercede pelo povo. Só que ele intercede se oferecendo como propiciação pelo pecado de vocês. De fato, há um problema na intercessão de Moisés. Quem vai nos ajudar a compreender esse problema também é Paulo, lá no Novo Testamento. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Moisés não poderia servir como propiciação para o pecado. Moisés foi um grande líder, importante para nós. Mas ele também era pecador. Moisés também precisava de um Salvador. Precisava de alguém que não havia pecado, para que pudesse ser de oferta de propiciação perfeita e suficiente, definitiva pelo pecado. E esse Salvador veio, olha que beleza. Amém? Jesus Cristo de Nazaré, ele veio. Deus disse que ia punir o pecado deles na hora certa. Não foi pela praga, porque a praga não compensa pelo pecado, mas foi pelo envio do seu próprio Filho, Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, que não tinha mancha, que não tinha defeito, que não tinha mácula. Ele que estava com Deus desde o princípio e era Deus. Ele foi o sacrifício perfeito, definitivo para todos nós. Amém? Amém. Amém. Então ele serviu de propiciação. É nele que está a nossa esperança. Aquele que nos justifica de todo pecado. Aquele que nos conforta das dores, dos traumas, de tudo aquilo que a gente muitas vezes busca no ídolo. Está em Jesus. Está em Jesus. Que a gente consiga, irmãos, mentalizar isso para o próximo ano. A nossa esperança não deve estar nos ídolos do nosso coração. Porque quando a gente deposita neles, não tem como, a gente vai se decepcionar. Então a esperança está em Cristo. No próximo ano, a esperança está em Jesus. A esperança não é no nosso tempo de igreja aqui. A esperança não é no cargo de liderança de ministério que a gente ocupa aqui. A esperança não é nos pais cristãos que eu tenho e que herdei isso deles. Porque muitas vezes a gente entra num conformismo, num ritmo religioso. A gente esquece que se não nascer de novo em Cristo, não há esperança. Amém? Amém. Então, você que está nos visitando, que provavelmente não entendeu direito esse ponto, que quer conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. Se eu digo que Ele é salvação aqui, por que Ele fez isso? Por que a obra dele na cruz nos salvou, nos purificou? Eu convido você a estudar a Bíblia também. Vai até quem te convidou, algum amigo seu, e se aprofunda nesse estudo, porque é muito sério, é urgente. Amém? Amém. Deu para entender a esperança? Amém. Amém. Então, irmãos, só para fechar aqui então essa passagem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Então eu gostaria agora de mostrar um pouquinho do plano de voo que nós demos até aqui, né? Nós tratamos da confiança em Deus, do conhecimento de Deus, da seriedade com o pecado e da verdadeira esperança. Tudo isso com base em Êxodo 32. Então que em 2024 a gente consiga crescer em fé, em esperança em Deus, que a gente possa amadurecer no conhecimento verdadeiro de Deus, conhecer quem Ele é, que a gente possa se aprofundar no nosso relacionamento com Ele, que a gente possa ser muito mais radical com o pecado no nosso coração, que mata, que ofende a Deus, que entristece o Espírito Santo, que nós tenhamos uma plena confiança de que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Irmãos, eu vou fazer uma oração e em seguida a gente pode ficar de pé para cantar mais 2 canções. Amém?
Senhor, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa oportunidade agora de contribuir de alguma forma para a vida espiritual dos meus irmãos, da igreja que tanto me amou, me acolheu de graça quando eu estava em pecado. Que de alguma forma a minha mensagem seja útil aos corações aqui. Que Teu Espírito Santo tenha de fato me usado, que tenha conquistado, convencido corações que ainda estão em dúvida. Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, que em 2024 a gente possa ser muito mais sério na nossa aliança com o Senhor. Que a gente entenda a complexidade do nosso pecado. Que a gente compreenda também, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela intermediação e força do Espírito Santo, que apenas o Senhor é o único Deus vivo, é o único Deus, o Deus que está conosco, o Deus que se revelou, o Deus que nos deixou as Escrituras, o Deus que entregou seu próprio Filho a nosso favor. É um Deus que caminha conosco no deserto, que transforma os nossos corações, que restaura os nossos corações, a nossa história, que muda. Então que nessas canções que a gente for cantar agora, que o Teu Espírito Santo nos ajude a direcionar o nosso coração para esse Deus que é único, que é vivo, que é santo, que é puro. Que a gente possa refletir de maneira muito mais profunda em relação ao que a gente passou no ano 2023 e como a gente pode melhorar com o Senhor nessa aliança com o Senhor Deus Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado por Cristo Jesus, e em nome dele, do nosso Senhor, que eu oro, agradeço e suplico. Em nome de Jesus, amém.